Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer uma história muito interessante. É o seguinte: você foi aprovado ou aprovada num concurso, mas ainda não sabe. Saiu a sua chamada no Diário Oficial, mas você não lê Diário Oficial, né? Claro, ninguém lê. E agora? Passou o prazo. Vou trazer uma história muito interessante sobre isso que pode te ajudar a conhecer os intestinos do concurso público, como é que funciona. Para tanto, fique até o final. Muito bem, quem sou eu? Eu sou Daniel Pereira Coach. Eu trabalho com preparação para concurso público. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, você vê todo o meu portfólio, os meus livros, como este aqui, estão descritos aqui embaixo, sobre como passar em concurso público, como estudar. Tenho vídeos e tem uma série de coisas, está tudo aqui embaixo, os links importantes para você que quer ser aprovado ou aprovada em concurso público. Dê uma olhada na descrição deste vídeo. Também dê like, comente, eu já estou agradecendo antecipadamente o seu like e o seu comentário. Sei que você vai deixar aí, porque isso ajuda o nosso canal, ajuda esse vídeo a se manter no ar e a ser recomendado para mais pessoas. Você sabe, essa métrica toda do YouTube aí importa e depende muito da sua boa vontade. Então já coloque aí, de graça, o seu comentário e o seu like. E também, claro, inscreva-se no canal, tudo isso é de graça. Receba as nossas notificações e tudo mais. E se quiser dar um passo a mais, eu tenho presentes para membros aqui da nossa comunidade. São três grandes coisas que eu ofereço para os membros. Dê uma olhada aqui embaixo no botão de membro e membra. Vamos lá então agora? Direto ao ponto, sem enrolação e sem edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Olha que interessante a história, gente. Que a justiça precisou intervir num concurso público. Olha a história qual que é. Uma pessoa, uma mulher, foi aprovada numa seleção simplificada, mas é uma seleção, é um concurso, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, então lá em Goiás, para ocupar o cargo de professora. Beleza, até aí tudo bem. Só que ela fez o concurso, fez lá a seleção e alegou que por diversas vezes procurou a administração pública para tomar parte do processo seletivo, para saber como é que estava, mas foi informada que deveria aguardar o término do contrato que estava em vigência, que era para aguardar, para aguardar, para aguardar, para aguardar. Contudo, quando o contrato efetivamente terminou, que foi em 31 de janeiro de 2023, daí ela pensou, bom, contrato anterior, né, que daí começaria o contrato dela. Ela buscou informações para seguir no processo seletivo, no entanto, foi informada que a convocação para a apresentação de documentos tinha sido publicada em abril de 2022, isto é, quase um ano antes, e que ela tinha perdido o prazo para a apresentação. Essa é a história. Moral da história, então, a pessoa fez, aqui no caso é um PSS, mas a gente poderia aplicar essa ideia aqui no concurso tradicional. Ela ficou aguardando, aguardando, aguardando e foi lá e as pessoas disseram, não, tem que aguardar, tem que esperar, vai sair ainda. Só que ela não foi comunicada e se saiu, saiu no Diário Oficial, coisa que a gente não lê, nem você nem eu, a gente não fica ali, ó, o que saiu no Diário Oficial, né? E como é que faz? Como é que funciona? Olha que interessante. A convocação. Então a notícia está no Conjur, que é um site que eu assino, e vou deixar o link para você dar uma olhada lá embaixo. Diz o seguinte: a convocação de candidato aprovado em concurso público não deve ser feita apenas por publicação no Diário Oficial, de circulação restrita ou exclusivamente pela internet. Deve-se, assim, informar a aprovação por meio próprio, pessoalmente. E o título da matéria é bem interessante. Aviso de aprovação em concurso público deve ser feito de forma pessoal. Olha que interessante isso. Então, aquela história toda que eu já contei para você. E na justiça, ao deferir a liminar, a magistrada, a juíza que está presidindo esse processo, que deu uma liminar, destacou
que o impasse poderia prejudicar gravemente a aprovada. Diz a juíza: a convocação de candidato aprovado em concurso público para tomar posse no cargo para o qual foi aprovado, sem a notificação pessoal do interessado, afronta os princípios da publicidade e razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de diário oficial, jornal de ampla circulação e divulgação no site, afirmou a juíza ao deferir a liminar. A desembargadora determinou que seja restabelecido o prazo para apresentação dos documentos exigidos pelo edital. Em caso de descumprimento, o governo de Goiás deve ser multado diariamente em R$ 500, com um limite de até R$ 30 mil. É uma decisão, eu sei que você pode dizer assim, mas é uma decisão, só uma decisão, mas essas pequenas decisões, se mantidas no Poder Judiciário, e esse processo é um processo paradigmático, digamos assim, porque a gente precisa ver o desdobramento dele depois, isso pode abrir possibilidade de muita coisa acontecer. Deixa eu ler um pouquinho mais aqui a sentença, né? A gente chama de acórdão, sentença, não tem problema nenhum, que é do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, gabinete desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis. O mandado de segurança tal, impetrante tal, né? Não vou falar os nomes das pessoas, só que é o Estado de Goiás. A desembargadora relatora aqui, que deu uma decisão liminar, no mandado de segurança é a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, né? Então, contou toda aquela história e a fundamentação, fala sobre a liminar, né? Eu já quero ir direto no caso aqui. O que acontece? Deferiu o requerimento porque presentes os requisitos nos artigos tais, e aí mandou que se reabrisse prazo, para que se... Aqui, no caso, entremostra-se presente o requisito do fundamento relevante, quer dizer, o que está por trás da decisão da desembargadora. Uma vez que em análise sumária do pedido, por que isso, análise sumária do pedido? É porque a análise não é completa ainda, ela só está analisando a liminar, só o pedido de liminar, que é no comecinho da ação. Aqui diz, própria do estágio em que se encontra o feito, atenta aos argumentos expostos na inicial e ao teor dos documentos que a instruem, o ato coator, quer dizer que a pessoa não tem direito mais ao concurso público, no caso aqui, afronta a súmula 66 do TJ de Goiás, que diz que é o seguinte, lá vale só para Goiás então, né, gente? É vedado à administração se limitar a convocar aprovado em concurso público para a posse através de mera publicação no Diário Oficial de circulação restrita ou exclusiva na internet, devendo o interessado ser cientificado por meio idôneo pessoalmente. E então, com base nesta súmula, aliás, nesse enunciado número 66, deixa eu só esclarecer para você o que significa esse enunciado. Significa que a posição, aspas, oficial do Tribunal de Justiça de Goiás em relação a casos semelhantes está colocada, a posição está colocada nesse enunciado, dizendo que a cientificação do interessado tem que ser pessoal. Tá? Isso que vale para o estado de Goiás nesse enunciado número 66. Mas, claro, isso pode ser espalhado pelo Brasil, de repente pode ser capitaneado pelo STJ, né? Superior Tribunal de Justiça, para que o concurso tenha regras, né? Tenha regras. No caso aqui, a pessoa conseguiu, numa liminar, que se reabrisse prazo para ela apresentar a documentação. Por quê? Porque provavelmente, eu não tenho esses dados aqui para analisar ainda, mas provavelmente a professora aqui foi chamada via diário oficial. Agora, você lê diário oficial? Não lê. A gente nem lê quase nada também, né? A gente só vê vídeos pela internet, mas especificamente a gente fica consultando o diário oficial? Não consulta.
No máximo, quando a gente faz concurso público, a gente dá uma olhada lá na banca, né? Aí, como é que é? Será que tem uma relação aí dos aprovados? É só isso que a gente faz. Então, nesse caso aqui, é muito interessante esse caso extremamente, como eu disse, paradigmático, ou seja, como modelo, quem sabe o Brasil todo, de repente, pode se espelhar nessa decisão da Justiça lá de Goiás e passar a ser também o aviso de aprovação em concurso público, deve ser feito de forma pessoal, quem sabe seja estendido, né? Seja estendido para o Brasil todo. Então essa era a notícia, achei muito interessante. E por que eu trago isso para você? Para você saber como é feito o concurso público, como é o intestino do negócio e às vezes até, quem sabe, eventualmente buscar o seu direito lá na justiça quando você achar que tem fundamento o seu pedido. Valeu? É isso, muito obrigado. Obrigado por acompanhar o nosso canal até aqui. Inscreva-se, dê like, de graça, seja membro e também me propague nas suas redes sociais. Dê uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, tem uma série de coisas, inclusive este livro aqui, o link dele está aqui embaixo. Valeu? Um abraço, até mais, tchau, tchau.